1 Samuel 30, de 1 a 6. Diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Siclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos, e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras, choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. Numa outra tradução diz que eles choraram até ficarem sem forças. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Amém? Queria convidar você por um momento, curvar sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Peça para que Deus fale ao seu coração. Talvez você não saiba, mas essa semana eu busquei Deus assim, intensamente, desesperadamente, por essa palavra. Passei muito tempo na presença de Deus, falando: Senhor, usa da minha vida. O Senhor conhece muito mais do que eu, os meus irmãos, o que cada um tem enfrentado, passado, e que o Senhor possa usar da minha vida. Por isso, peça para que Deus fale com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a palavra é tua, Senhor. Estou aqui tão somente, ó Deus, como um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para falar, ó Deus, revelar a tua palavra ao coração dos meus irmãos. Te peço, ó Deus, que o Senhor me dê sabedoria no falar, me dê autoridade, me dê ousadia, que o Senhor, ó Deus, possa se derramar em cada vida aqui, ó Deus, que o Senhor possa vir, ó Deus, com ânimo, com força, com resposta, ó Deus, abrindo os nossos olhos para que possamos compreender, ó Deus, a grandeza do Senhor, a grandeza do teu poder, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa encher os nossos corações e nos transformar, ó Deus, pelo poder da tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Este texto que nós lemos relata um dos momentos mais difíceis que Davi enfrentou. Davi, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Quando ele foi ungido ali pelo profeta Samuel, não foi naquele exato momento que ele se tornou o rei. Ele sofreu muitas perseguições. O rei Saul, que era o rei de Israel na época, o perseguiu, queria matá-lo, por várias vezes planejou matar Davi. E Davi então, ele foge para uma cidade de refúgio, que se chamava Ziclag. Essa cidade, ela pertencia ao povo filisteu, um povo que era inimigo do povo de Deus. E quando Davi estava ali, nós sabemos pela história que muitos homens seguiram Davi, e é como se eles tivessem formado ali uma comunidade de pessoas. E quando eles estavam vivendo ali, diz que os filisteus, eles se levantaram para guerrear contra o povo de Israel novamente. E o rei dos filisteus, Aques, ele chamou Davi e falou: Davi, você e os seus homens vão guerrear conosco. Aliás, eu quero colocar você como meu guarda pessoal. Nós vamos sair à guerra contra Israel e eu quero todo o seu exército juntamente com o exército filisteu.
E Davi, talvez ali por uma forma de gratidão, de ter sido recebido ali naquela terra dos filisteus, e ele falou: sim, claro, eu irei, todos os meus homens irão guerrear com vocês. Só que os comandantes ali do exército filisteu, eles não gostaram ali dessa ideia. E eles então desconfiaram de que Davi pudesse fazer algo para prejudicar, porque Davi fazia parte do povo de Deus, o povo de Israel. E eles não aceitaram essa ajuda de Davi. O rei Aques então chamou e falou: Davi, eles não querem você nessa guerra. Os meus comandantes não querem. Faz o seguinte, volta para casa, pega os seus homens, o seu exército e volta para casa. E foi o que Davi fez. E Davi então juntou ali todos os seus homens e eles voltaram para a cidade de Siclag. E ao voltarem para casa, Davi e seus homens tiveram ali uma das visões mais terríveis que se possa imaginar. Imagina ele chegando ali na cidade, talvez de longe já percebeu uma fumaça, algo estranho. E quando eles entraram na cidade, diz que a cidade estava totalmente destruída. Foi totalmente ali incendiada. E os amalequitas, eles levaram como prisioneiros todos os homens, mulheres, crianças, idosos, e deixaram a cidade totalmente devastada. Quando aqueles homens viram aquela cena de destruição, eles ficaram tão aflitos, diz a Bíblia, que eles começaram a chorar em alta voz. Eu sei que as mulheres choram com facilidade, mas eu vejo poucos homens chorarem. Não sei o porquê Deus fez o homem dessa maneira, mas os homens geralmente eles são mais fortes, são mais duros, né? Mas foi uma calamidade que aconteceu ali, e a aflição tomou o coração deles, e todos, a Bíblia fala que todos eles começaram a chorar em alta voz, até ficarem sem forças. Você consegue imaginar que choro, que pranto foi esse? E eles então ficaram cansados de tanto chorar. Davi, ele estava sofrendo exatamente como seus companheiros, porque a Bíblia fala que as mulheres de Davi também foram levadas como prisioneiras. Ele estava sentindo a mesma dor, ele também perdeu a sua casa, ele perdeu os seus bens, ele perdeu sua família. Davi perdeu tudo. A Bíblia fala que a alma de Davi estava angustiada por tudo o que estava acontecendo. E ainda por cima, ele foi considerado responsável por todo aquele mal que veio sobre aquela cidade, a ponto dos homens falarem em apedrejá-lo. O texto não diz que Davi levantou a voz e começou a se defender. O texto também não diz que Davi começou a orar e a chorar com Deus e questionar a Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que tamanha tragédia veio sobre as nossas vidas, se o Senhor falou que estaria comigo? A Bíblia não fala disso, mas a Bíblia fala que ele se fortaleceu no Senhor. Ele redobrou as suas forças, retomou as suas forças no Senhor. A palavra de hoje é: o Deus que fortalece o cansado. Quantos aqui se sentem cansados? Como eu falei para vocês, eu tenho buscado essa palavra há dias. E é tão engraçado que em tudo você vê Deus falando com você. Quando Ele vai colocando a palavra, vai enchendo o seu coração com a palavra, tudo parece que ao redor
é uma palavra de Deus, Deus vai falando. E ontem foi até engraçado que eu peguei uma carona com os irmãos aqui da igreja, e eu entrei no carro, e os irmãos falaram assim, gente, eu estou tão cansado, que eu nem vi a chuva. Eu e a minha família inteira almoçamos, deitamos, dormimos, quando nós acordamos que nós vimos, percebemos que tinha chovido. É fácil perceber quando uma pessoa está cansada, não é? Ou é muito comum as pessoas falarem que estão cansadas. Ainda mais nessa época moderna, tecnológica, ativista que nós vivemos, onde há muita coisa para se fazer e não sobra tempo para nós descansarmos. E isso não é só com a gente, não. Segundo pesquisas feitas recentemente, no ano passado, final do ano passado, diz que 1 em cada 8 pessoas no mundo disseram que estão extremamente cansadas. No Brasil ainda é pior. Diz que 98% dos entrevistados apresentam algum tipo de cansaço. Você está cansado? Então a palavra é para você hoje. Amém? O dicionário diz que cansaço significa perder as forças. Foi o que aconteceu ali com Davi e todo aquele povo, aqueles homens. Significa também fraqueza, fadiga, esgotamento, aborrecimento. Existe um cansaço natural da nossa condição humana. Por exemplo, nós ficamos cansados depois de um dia inteiro de trabalho. Ficamos, sim. Aqueles que estão estudando, fazendo faculdade, ficam cansados quando estudam muito. Ficamos cansados também quando nós não dormimos direito. Aqueles que têm filhos pequenos aí, passam às vezes a noite toda acordado, um filho doente, e aquilo vai trazendo cansaço para nós. Quando nós fazemos também muitas atividades físicas, o nosso corpo fica cansado. Ou fazemos uma viagem longa, tudo isso causa cansaço em nós. Tudo aquilo que demanda algum esforço da nossa parte, causa cansaço. Mas isso não quer dizer que tem alguma coisa errada conosco. Às vezes tem. Se você tem um cansaço contínuo que não passa, mesmo dormindo à noite, mesmo descansando, é aconselhável procurar ajuda. Mas na maioria das vezes, em via de regra, não tem nada de errado conosco. Talvez se nós tirarmos umas férias, ir para a praia, ir para o campo, ir para um sítio, talvez se a gente tirar uma boa noite de sono, se a gente diminuir um pouquinho o ritmo do nosso dia, o nosso ânimo, ele é retomado e nós recuperamos as nossas forças. Nós tivemos aqui semana passada o especial de Natal. Quantos estiveram aqui domingo passado? Gostaram? Natal, já estou pensando, é que eu já estou pensando no Natal, gente. Falei para o Renan, terminou a Páscoa, falei, Renan, vamos pensar no Natal. O especial de Páscoa, quem entendeu Natal entendeu errado, ouviu errado, aí você está cansado. Você está cansado, ouviu errado, é Páscoa. Quem gostou, diz amém. Gente, é muito bom, mas dá trabalho. Dá trabalho. Nós passamos aqui meses ensaiando, e na semana passada, praticamente nós ficamos aqui na igreja de segunda a domingo, ensaiando. E no sábado, eu cheguei aqui na igreja, era 3 horas da tarde. E saí daqui da igreja quase 8 horas da noite. Ensaio intenso, imagina que tinha aqui umas 70 pessoas, porque era coral, era louvor, era criança, era adolescente, era dança, eram os pais que estavam aqui, graças a Deus que vieram e nos ajudaram aqui. Foi algo exaustivo, bom, mas exaustivo. E quando nós chegamos em casa, o Vanderlei falou assim, era tanta gente que nem o café deu, gente. Tanta gente, o Vanderlei falou assim, eu não comi nada, preciso tomar café. Aí ele falou assim, mas pode deixar que eu arrumo. Falei, então tá bom, vou descansar um pouquinho
E depois eu faço um lanche mais reforçado para a gente. Só vou descansar um pouco. A Larissa entrou para o quarto dela e eu entrei para o meu quarto do jeito que eu estava, gente. Vocês lembram a roupa que eu estava? Do jeito que eu estava. Deitei na cama para descansar uns 20 minutos, meia hora. Isso era 8 horas da noite. Gente, eu dormi, o Vanderlei terminou de tomar o café dele, deitou do meu lado. Nós dormimos das 8 horas da noite às 8 horas da manhã. Sem trocar de roupa, sem escovar dente, sem tomar banho de novo, do jeito que a gente estava. Nós dormimos. Por quê? Nós estávamos cansados. No dia seguinte, gente, parecia que eu tinha tomado aquelas injeções, sabe? Gente, eu acordei num pique. E uns irmãos aqui mandaram mensagem: já vem almoçar em casa? Quer almoçar em casa? Eu falei: já estou com o meu almoço quase pronto. Isso não era nem 11 horas da manhã, porque eu estava assim pilhada mesmo. Por quê? Eu recobrei o meu ânimo, o meu cansaço foi-se embora e eu estava ali uma nova pessoa. As minhas forças foram renovadas. Por quê? Era um cansaço físico. Dormi 12 horas, que fazia anos que eu não sabia o que era isso na minha vida. Fiquei novinha em folha. Vim aqui, foi maravilhoso o domingo. Esse é um cansaço físico. Mas tem um outro tipo de cansaço, diferente do cansaço físico, que é o cansaço interior, um cansaço da alma. Como se muitas vezes nós estivéssemos sendo esmagados, consumidos por dentro. Como que vem esse cansaço? De uma pressão, de uma preocupação, uma ansiedade, de uma situação de dor, uma frustração que nós enfrentamos e que muitas vezes vão se prolongando na nossa vida. E isso vai sugando as nossas forças. Esse cansaço interior, ele rouba os nossos dias, pois não conseguimos viver o presente. Estamos tão presos no passado, naquilo que fizeram, naquilo que aconteceu, naquilo que me machucou, naquilo que me magoou, naquilo que fizeram, aquilo que falaram ao meu respeito. Eu estou tão preso no passado que muitas vezes falta forças para continuar. E assim como Davi, ele estava enfrentando aquela situação tão difícil na vida dele, nós também muitas vezes enfrentamos situações que nos cansam interiormente, que ferem a nossa alma, coisas que fizeram, coisas que falaram ao nosso respeito, traumas que sofremos, que nos machucam profundamente. E nós estamos cansados com toda essa situação. E as nossas forças vão embora. O texto que nós lemos de Davi diz que Davi, ele buscou forças em quem? Em Deus. E nós também devemos buscar, porque só Ele pode renovar essa força interior em nós. A Bíblia fala que Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa só. Eu me lembro de uma situação, há muitos anos já atrás, que eu estava passando, que eu estava assim profundamente triste, estava assim bem abalada emocionalmente. E nós fomos numa igreja que estava tendo um culto de oração, uma reunião de oração, não era nem aqui em Guará, e nós fomos neste culto. E eu estava ali com muitas pessoas neste culto. E a maioria delas eu nunca tinha visto, não conhecia. E para quem me conhece, eu sou uma pessoa um pouco reservada. Eu não gosto de ficar falando dos meus problemas, das minhas situações, das minhas lutas. Eu falo com Deus, mas eu não fico expondo a minha vida, as minhas dificuldades para as pessoas. E eu estava neste culto de oração, coração muito apertado, choroso ali, por aquilo que eu estava passando.
E veio uma senhora, eu estava assim num cantinho, no meio de um monte de pessoas. E uma senhora saiu lá do outro canto do salão e veio na minha direção. E essa senhora olhou para mim e ela falou assim: Deus falou para eu sair do meu lugar e vir aqui te dar um abraço. Eu posso te dar um abraço? E eu falei, claro. E aquela pessoa, ela me abraçou. E quando ela me abraçou, sem brincadeira, gente, parecia que era o abraço de Deus. Parecia que Deus, assim, tivesse me colocado nos braços dele. E ela me apertava, assim, ela não falou uma palavra. Ela não falou uma palavra para mim, não falou, Deus mandou te falar isso, que vai mudar, não. Ela só me abraçou. E eu senti as mãos de Deus me abraçando, e aquele abraço, ele trouxe uma cura, uma restauração sobre a minha vida, sobre as minhas forças, que eu saí dali completamente restaurada, curada por Deus. É como se Deus estivesse falando assim para mim: eu estou olhando para você, eu sei o que você está passando, eu conheço as suas lutas, eu sei o que você precisa, e eu cuido de você. Porque Deus, Ele renova as forças daquele que está cansado. Amém? Rapidamente eu queria ver com vocês alguns sinais de que cansaço interior. E à medida que eu vou falando, eu creio que Deus vai falar ao seu coração, se você for se identificando com esses sinais. Gente, eu não sou psicóloga, tá? Tudo que eu fui, nós temos aqui profissionais excelentes nessa área. Tudo que eu fui anotando aqui foi Deus falando ao meu coração. Foi Deus falando ao meu coração. O primeiro sinal de que uma pessoa, ela está cansada na alma, no seu interior, é a tristeza. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está com cara de triste ou de feliz. Salmo 6, versículos 2, 3 e 6, diz assim: tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Você já se sentiu assim? O autor desse salmo é Davi, que nós vimos a história. A Bíblia não relata que situação que ele estava vivendo. Davi, ele enfrentou muitas lutas, muitas batalhas. Não foi só de alegrias a vida de Davi, né? Como o Renan falou, nós todos enfrentamos tempestades na vida, né? A tempestade vem sobre todos. Não é porque nós somos filhos de Deus que não vamos enfrentar tempestades, dias difíceis, dias de luta. E Davi teve muitos destes momentos de luta na vida dele. O texto deixa claro que é um momento difícil, que ele se sentia fraco, abatido, a sua alma estava aflita e ele estava profundamente triste. Alguém já sentiu essa tristeza de alma? Tristeza dói, não dói? Vai corroendo o nosso coração por dentro. A tristeza, ela consome as nossas forças, ela tem essa capacidade de tirar a nossa força, nos enfraquecer. A tristeza tem o poder de destruir a nossa vida. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza da alma acaba com a saúde do homem. Muitas vezes essa tristeza que toma conta da nossa alma reflete em doenças no nosso físico. Ela afeta o nosso físico. Tamanha é a angústia, a tristeza que toma conta do nosso coração.
Não deixe a tristeza te pegar. Nós podemos até ficar tristes diante de situações que nós enfrentamos, mas a tristeza não pode nos vestir. Quando nós deixamos a tristeza nos vestir, todos que olham para nós percebem que não estamos bem, porque a tristeza, ela está estampada no nosso rosto, no nosso semblante. Mas a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Isaías 61, 2 e 3. Ele me enviou para consolar os que choram e dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinza sobre a cabeça, o óleo de alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de espírito triste e abatido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, árvores que o Senhor plantou para manifestação da sua glória. Nós temos que crer que o nosso Deus, Ele renova as nossas forças, Ele renova a nossa alegria. Não podemos vestir essa roupa de tristeza e deixar a tristeza tomar conta da nossa vida, porque a tristeza, se tomar conta da nossa vida, vai nos destruir, vai nos enfraquecer. Nós precisamos nos levantar na força do Senhor e ficar firmes. Outro sinal de que nós estamos cansados interiormente é o desânimo. Salmo 43, 5 diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Falei sobre desânimo no último domingo que estive ministrando a palavra aqui. E nós vimos que desânimo significa sem alma. A pessoa perde a alma, ela perde o ânimo, a coragem. Desânimo é falta de entusiasmo, é desapontamento. Ficamos sem força para reagir diante das situações que nós enfrentamos. O desanimado, ele só vê o lado negativo das coisas, só enxerga a adversidade, a circunstância. Ela não consegue, uma pessoa desanimada, ela não consegue ver uma saída, ela não consegue ver uma luz ali no fim do túnel. Elias, um dos maiores profetas, se não o maior profeta relatado na Bíblia, um homem que operou coisas extraordinárias, um homem que desafiou ali os profetas de Baal, os profetas de Azerá, e Deus manifestou a sua presença através ali de Elias. Mas um dia, esse Elias, que era um homem cheio de Deus, um homem cheio do poder de Deus, um homem ousado, ele perdeu o ânimo. Diante de uma ameaça de Jezabel, diz que ele então fugiu. E ele saiu andando, e ele foi andando, e ele ficou tão cansado, que ele desejou a morte. Nós também, muitas vezes, podemos ficar desanimados, diante das situações. Mas o desânimo não pode se instalar no nosso coração. Não podemos deixar que o desânimo tome conta da nossa vida. Josué 1,9 diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Fala para a pessoa que está do seu lado. Talvez ela entrou neste lugar desanimada, triste, cansada. Fala para ela: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Se nós estivermos passando ali pelo fogo,
Deus está conosco. Se tiver um mar à nossa frente, Deus está conosco. Se algo morreu na nossa vida, Deus está conosco. Se estamos doentes, Deus está conosco. Ele falou: eu vou estar com você em qualquer lugar que você for. Você nunca estará sozinho. Em algumas pesquisas diz que desânimo é a ausência de Deus. Quando nós estamos desanimados, Deus não está perto. Mas nós precisamos crer que Deus, Ele está conosco em todos os momentos. É Ele que nos levanta, é Ele que nos coloca em pé, é Ele que nos fortalece. Outro sinal de que estamos cansados interiormente: abatimento. Salmos 42, 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Abatimento significa enfraquecimento, depressão, prostração, rebaixamento. Quantas vezes nós nos rebaixamos diante das situações, dos problemas que surgem na nossa vida e nos entregamos totalmente e ficamos totalmente sem força. Não temos coragem para nos levantar, para reagir. Já viu uma pessoa depressiva? O que ela faz? Uma pessoa depressiva, o que ela mais faz? Ela quer dormir, não é? Ela quer dormir. Diz que é uma forma, eu estava lendo algo sobre isso, que é uma forma assim dela morrer por um momento. Estou certa, psicólogos? É como se ela estivesse ali, vou dormir, porque ali parece que eu morri. Querendo fugir daquela situação, daquele problema. Por causa do quê? Ela não tem força para se levantar, ela não tem força para reagir, para recomeçar, porque está muito cansada. A boa notícia é que Deus, Ele nunca nos abandona. Ele se une a nós e renova as nossas forças. Jeremias 31, 25 diz assim: porque eu dei alívio aos cansados e forças aos fracos, diz o Senhor. Então esses são alguns sinais. Tem muitos outros se você estudar. Eu citei apenas 3 sinais aqui que indicam que talvez você esteja cansado. Seu interior está cansado e você não tem força para reagir. Você não tem vontade muitas vezes de reagir, não tem vontade de fazer coisas. Você se prostra diante da situação, você desiste diante das adversidades. Mas nós nunca podemos esquecer que é Deus que nos fortalece. A nossa força vem de Deus. A Bíblia fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Então, como nós podemos ser fortalecidos no Senhor? Primeira coisa, indo até Ele. Mateus 11, 28 a 30. Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Se nós estamos cansados, nessa noite Jesus está fazendo um convite para nós: venham até mim, venham a mim. Essas palavras é um convite a tomarmos uma posição, a de
descansar nos braços de Jesus, a levar tudo aquilo que está nos cansando, tudo aquilo que está sobrecarregando a nossa vida, trazendo cansaço, desânimo, tristeza para a nossa alma, e depositar tudo em Jesus. Jesus, Ele quer trazer alívio para nós, quer diminuir o peso que está sobre nós, tornar a nossa vida mais leve, aliviar a carga que está sobre a nossa vida, nos livrar muitas vezes da opressão que estamos passando. Jesus, Ele quer remover todo o peso que está sobre a nossa vida e dar descanso à nossa alma, ao nosso coração. Uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia para mim é a história de Ana. A Bíblia fala lá no livro de 1 Samuel que Ana, ela era casada com Eucana, e Ana, ela era estéril, não podia ter filhos. E como era muito comum naquela época, quando uma mulher não podia ter filhos, o homem poderia ter outra mulher a fim de gerar filhos. Então Eucana, além de Ana, era casado também com Penina. E a Bíblia fala que Penina deu filhos e filhas para Eucana. Não fala quantos, mas podemos deduzir, porque um dia Eucana vê a tristeza de Ana e fala assim: por que você está tão triste, Ana? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Talvez, a Bíblia não fala, estou supondo que Penina deu 10 filhos ali para Eucana. E a Bíblia fala que todos os anos Eucana, ele ia até Siló, ao templo do Senhor, oferecer sacrifícios a Deus. E ele pegava toda a sua família, suas esposas, seus filhos, e iam para lá para adorar ao Senhor. E imagina, não sei a distância de onde eles moravam até Siló, mas imagina você ali caminhando com uma mulher que era sua rival. A Bíblia chega a falar que era rival de Ana. E essa mulher, ela todas as vezes provocava continuamente a Ana e a humilhava. Ano após ano, Ana sofria essa humilhação por ser estéril, por não dar filhos a Eucana. A Bíblia fala que Ana, ela ficava tão triste que ela só chorava. A alma dela estava tão angustiada, estava tão aflita, que ela só chorava, ela não queria comer, ela não queria fazer nada. Mas um dia, desses anos que eles foram para Siló, diz que Ana entrou no templo do Senhor, e com a alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi até Deus. Ela abriu o seu coração. Ela contou para Deus tudo o que estava acontecendo. E ela passou muito tempo ali na presença do Senhor. Abriu, derramou, despejou todo o peso que estava sobre a sua alma, sobre o seu coração, toda a tristeza que estava afligindo, toda a dor de tanta humilhação que ela tinha passado. E ela ficou ali um tempo, orando, chorando, falando ao Senhor, talvez algo que ela não tenha falado para ninguém. Todo o peso que estava sobre ela, ela derramou na pessoa certa, ela foi na pessoa certa, ela foi em direção a Deus. E diz que quando ela se levantou, ela saiu dali, o semblante dela havia mudado. Ela já não estava, lembra que eu falei que a tristeza muitas vezes veste a gente, e a gente olha para a pessoa e percebe que a pessoa está triste, porque a alma dela está tão amargurada, está tão aflita, é tanta situação de dor, tanto trauma, tanta mágoa, tantas coisas que vêm sobre a vida dela, que vai vestindo de tristeza, e você olha para a pessoa e fala assim: poxa, como aquela pessoa é triste. E foi assim que Ana entrou no templo do Senhor.
Mas quando ela depositou todo aquele peso, todo aquele cansaço que estava sobre a vida dela, aquela tristeza que estava sobre a vida dela, ela colocou diante de Deus, deixou todo aquele peso. Quando ela saiu dali, o semblante já não era o mesmo, ela já não estava mais abatida. Salmos 23, de 1 a 3 fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Você quer ter as suas forças renovadas? Quer que esse cansaço saia da sua vida, do seu coração, da sua alma? Vá até Jesus, busque a Ele, fale a Ele, deposita sobre Ele todo o seu peso, tudo aquilo que está pesado sobre a sua vida, está te sobrecarregando, e toma o jugo dele, que é suave, que é leve. Nós precisamos ir até Jesus, nós precisamos buscar, porque Ele é o nosso pastor, que cuida de nós, que renova as nossas forças, que nos faz descansar, nos leva a um lugar de águas tranquilas, um lugar de refrigério, um lugar que revigora as nossas forças. É Ele que nos cura. É Ele que vem com o seu óleo, passa sobre as nossas feridas, sobre aquilo que falaram, sobre aquilo que fizeram, sobre aquilo que tem machucado a nossa alma, o nosso coração. E Ele nos cura. Você quer ter suas forças renovadas? Vá até Jesus. Como nós podemos ter as nossas forças renovadas? Esperando no Senhor. Isaías 40, 27 a 31 diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto de Isaías, essa profecia de Isaías foi escrito no momento em que o povo estava no cativeiro da Babilônia. Judá foi invadida pelos babilônios e todo o povo foi deportado para a Babilônia. E eles ficaram ali naquele exílio por 70 anos. Os sonhos foram interrompidos, o povo estava cansado, desanimado. E essa palavra, então, Deus usa o profeta Isaías para trazer essa palavra ao povo. E é uma palavra de encorajamento, pois Deus mandou o profeta falar: esse tempo de angústia, esse tempo de cativeiro, esse tempo de exílio, iria se acabar. Deus, então, Ele revela primeiramente nesse texto, se você ler desde o primeiro versículo, quem Ele é, o Deus grande, o Deus poderoso, o Criador de tudo que há, o Deus que tem o controle, como eu preguei aqui, de todas as coisas. O universo está nas mãos de Deus e nós somos como gafanhotos diante dEle, tão pequenos diante dEle. Nós estamos falando desse Deus que tem todo o poder, o Deus que não se cansa e não se fadiga, o Deus que fortalece o cansado e dá vigor àqueles que estão sem forças. Quem espera nele, as forças são renovadas. Talvez nós estejamos como o povo estava ali cativo, no cativeiro da Babilônia. Qual é o cativeiro que está sobre a sua vida, que está te prendendo,
que impede você de ver o agir de Deus, que tem roubado as suas forças? Qual exílio você tem enfrentado na sua vida? As lutas que você tem enfrentado, que só você conhece a sua dor. Só você sabe o que você está enfrentando. E você está nesse cativeiro e não vê uma saída. A palavra de Deus para nós hoje: eu fortaleço o cansado e dou vigor àqueles que estão sem forças. Esperar no Senhor é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas inquietações, as nossas dores, pois a nossa esperança está em Deus, independente das situações que nós enfrentamos. Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo. Salmo 135, 6 fala assim: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor, mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Está difícil? Eu vou esperar no Senhor. Eu vou confiar no meu Deus, porque é Ele não se cansa. Ele não dorme, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Ele é o Deus, o dono do poder. Ele tem o controle, Ele sabe de todas as coisas na nossa vida. E Ele pode mudar toda e qualquer circunstância da nossa vida. Nós precisamos crer nesse Deus e esperar todos os dias por Ele. Todos os dias. O salmista fala assim: o Senhor é a minha luz. Onde não há mais uma luz, você não vê uma solução, um escape. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Ele é a força da minha vida, Ele é o meu escudo, é Ele que me protege. E Ele vai mudar a minha sorte. Ele vai escrever e vai completar a história que Ele tem para mim, na minha vida. Como eu posso me fortalecer no Senhor? Entregue tudo a Ele e descansa. Entrega tudo a Ele e descansa. Quando a gente está dormindo, só se você sonha muito e acorda muito, mas você não pensa, você deita ali, você quer descansar, não é? Você deita naquela cama, você quer dormir para descansar. Descansa. Descansa no Senhor, entrega nas mãos dEle e vai descansar. Porque Ele está cuidando de tudo. Palavra entregar no original significa, sabe o quê? Rolar, no sentido de se ver livre de um peso. Pode ser traduzida também como deixe seu fardo. Salmos 37, 5 fala assim: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Só o Senhor pode revigorar as forças da sua alma. Só o Senhor pode curar as feridas do seu coração. Aquilo que te machucou, aquilo que te impede de ver o que Deus tem preparado para você. Aquilo que tem travado a sua vida e tem impedido você de viver o melhor de Deus, de experimentar o melhor de Deus. Coisas que te machucaram de uma tal forma que você está cansado, com a alma cansada. 1 Pedro 5,7 fala assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ele cuida de você. 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 Ele está cuidando de você. Ele está com as mãos todo dia estendidas para você. Ele quer ter um encontro com você. Ele quer tomar o seu coração, te dar um coração novo. Ele quer passar óleo nas feridas que há na sua alma. Aquilo que tem magoado você profundamente. Aquilo que já te magoou e você não consegue viver. Consegue ter paz no seu coração.
por causa do que fizeram para você. Quando eu tenho certeza de que Deus está cuidando de tudo, eu consigo descansar, porque eu estou segura em Deus. A Bíblia fala que os meus dias estão escritos no livro de Deus. Pode fazer o que quiserem comigo, mas Deus, Ele está cuidando da minha vida. Eu preciso entregar. E quando eu falo entregar, é você tirar do seu domínio, tirar das suas mãos e passar para as mãos de Deus. Tem uma música muito antiga, eu até brinquei com o Renan, que eu falei: Renan, eu ia pedir para você cantar essa música, mas não é do tempo dele. Mas é muito linda, que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Porque Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que em nós não há forças para vencer as batalhas. Em nós não há forças para continuar, para prosseguir, para lutar, para vencer. E Ele fala assim, a música diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E sabe qual é o teu trabalho? O teu trabalho é descansar em mim. Sabe o que Deus quer fazer nessa noite comigo e com você? Tirar todo o peso que está sobre a nossa vida, todo o peso de acusação. Quer tirar todo o peso da vergonha, todo o peso da humilhação, todo o peso da afronta. Deus, Ele quer tirar toda a tristeza da nossa alma, todo o desânimo da nossa vida. Deus, Ele quer nos colocar em pé. E Ele fala assim: eu estou aqui, do seu lado. Eu não vou te largar. Você pode enfrentar o que for, eu não vou te abandonar. Eu vou te segurar nas minhas mãos, porque eu sou o seu pastor. E a função do pastor é cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas. O nosso Deus é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Deus, quando Ele vê que não há mais forças em nós, Ele nos carrega em seus braços. E Ele então cuida da nossa alma, do nosso coração. Ele passa olhos sobre nós, renova as nossas vidas, renova as nossas forças e nos coloca em pé novamente. Esse é o Deus que eu creio, que não me deixa só, que não me abandona. O Deus que me traz descanso para a alma. Ele renova as minhas forças quando eu estou cansada, quando parece que eu não vou conseguir, quando parece que as lutas são maiores do que eu, e que as minhas forças estão indo embora. Deus, Ele vem e fala: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Eu te seguro em minhas mãos, eu te fortaleço, eu te ajudo. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não desanime, porque eu vou estar com você por onde você for. Você nunca estará sozinha. Deus nos traz nessa noite, uma noite de ceia. Ele vem lembrar quem Ele é nas nossas vidas. E Ele vem trazer para nós uma palavra de ânimo, de coragem para nós não desistirmos, para nós não nos entregarmos ao problema, à situação que nós estamos enfrentando, mas para nós nos entregarmos a Ele, que cuida de todas as coisas. Amém? Queria te convidar a ficar de pé.